A gente já abre essa edição com a repercussão da ordem ontem de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, na noite de segunda-feira. Moraes justificou a medida alegando que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas a ele por ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. Na decisão, o ministro do STF afirma que o ex-presidente usou milícias digitais para burlar as ordens determinadas pela Suprema Corte. Moraes afirma também que Bolsonaro estaria utilizando as redes sociais indiretamente e em alinhamento com os filhos para divulgar material pré-fabricado, material esse que teria como objetivo incitar ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário. A defesa de Bolsonaro diz que recebeu com surpresa a determinação de prisão domiciliar contra o ex-presidente e argumentou que Bolsonaro seguiu rigorosamente o que estava previsto já nas medidas cautelares anteriores com a tornozeleira eletrônica. De acordo com os advogados, será apresentado recurso cabível contra a decisão de Moraes. Abro aspas aqui, cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que em momento algum Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos. Ele seguiu rigorosamente essa determinação, fecho aspas, e já ponho aqui para a gente conversar na nossa roda de conversas, Marina Helena, Paula Camacho, doutor André Marcília. Marina, então a gente teve aquela divulgação de Flávio Bolsonaro, que postou e depois, preocupado, orientado pela defesa de Bolsonaro, apagou. Imagens de Bolsonaro acompanhando, então, de casa no domingo as manifestações, já que ele já não foi às ruas justamente já cumprindo determinações prévias. E teve o fato também de Nicolas Ferreira, deputado, exibir ali rapidamente na manifestação uma ligação no seu celular de vídeo em que Bolsonaro mandava um abraço para Copacabana, bom dia Brasil, estamos juntos pela liberdade do país. Mais uma Respira decisão fundo, né? Porque é muito inacreditável, né? Primeiro que a primeira decisão de Moraes, já completamente absurda, que foi ele fazer aquele inquérito, o mesmo inquérito do Eduardo Bolsonaro, dizendo que todas as medidas em relação a Jair Bolsonaro, vamos lembrar disso, porque a gente às vezes esquece o que está por trás. Ele sofreu todas as cautelares e agora está preso por incitar numa nação estrangeira, os Estados Unidos, guerra ou invasão do nosso país. Vamos lembrar disso, tá? Isso é um novo inquérito que está Eduardo Bolsonaro e que Jair Bolsonaro foi colocado nesse inquérito. Ali dizia que ele não podia usar suas redes sociais, o que já é um completo absurdo, mas em nenhum momento, exatamente o que você falou, Adriana, em nenhum momento se disse que ele não poderia dar entrevista ou que ele não poderia ir, por exemplo, numa manifestação. Só que a gente viu ali que quando ele foi, né, ali na Câmara dos Deputados e mostrou a tornozeleira e falou algumas palavras e aquilo ali foi replicado em diversas redes, ele quase foi preso. E o juiz Alexandre de Moraes, naquela hora, disse o seguinte, realmente ele infringiu a lei. Aí começou todo mundo a se perguntar, que lei é essa? Porque, então, ele não pode dar entrevista? Peraí, você disse que podia. E agora a gente está sabendo também que ele não pode nem ver uma manifestação de casa. Essa que é a grande realidade. Então, o que está se comprovando nessa decisão de ontem é o que a gente sabia desde o início. Eles querem apagar totalmente Jair Bolsonaro de qualquer, até de ver, né, de sumir com Bolsonaro. Porque o que aconteceu ali foi exatamente isso. O Nicolas fez a ligação e disse assim, olha, presidente, já que você não pode falar, já que você não pode estar aqui, pelo menos escute. Isso é mencionado no processo de prisão. O Flávio Bolsonaro, a mesma coisa, disse, olha, que você não pode estar aqui, veja. E é por isso que Bolsonaro está preso. Olha o nível que nós chegamos no nosso país. É inacreditável. A grande verdade é que, primeiro, esse novo inquérito é completamente descabido. Imagina isso, dizer que eles foram lá incitar guerra ou invasão ao Brasil, seja lá o que for. Segundo lugar, as medidas que não têm precedentes e ele está sendo preso porque isso foi divulgado em redes sociais de outros, como do seu filho Flávio Bolsonaro. Eu queria até perguntar para o Marcília, desde quando alguém pode ser criminalizado por algo feito por terceiros, Marcília? Eu nunca vi isso. A gente está realmente assim... bom, a gente rasga a Constituição, de exceção. Mas assim, você que é advogado, eu não sei em que mundo que a gente está mais.
não é um Estado de Direito mais, definitivamente. Está no mundo moralino, né? Moralense, sei lá o quê. Infelizmente Reino de Moraes. Reino de Moraes. Infelizmente isso tem se tornado comum nas decisões do Moraes. Vamos lembrar, por exemplo, que a Starlink foi punida por conta de uma dívida do X. Vamos lembrar que os filhos da Zambelli tiveram suas redes bloqueadas por conta do que supostamente fez a mãe. O Moraes tem tornado isso comum, infelizmente. Isso não é jurídico. A Constituição, no seu artigo 5º, expressamente diz que a pena, óbvio, não pode ser para além do condenado ou do investigado, enfim, da pessoa a quem está sendo imputado o fato. E isso é o básico do Estado de Direito. Sem isso não tem Estado de Direito. Porque, veja, se eu puder, Marina, punir os teus filhos, ou os teus pais, ou os teus amigos pelo que você faz, ou eu suponho que você faz, é óbvio que eu posso praticar contra você tortura para que você, enfim, diga aquilo que eu quero ouvir. É nesse lugar que a tortura existe, é nesse lugar que tudo aquilo que a gente construiu para que não houvesse mais e passasse a haver uma democracia, se restaura. Restaura-se o pior da humanidade, o pior do direito, e é nesse lugar que nós estamos. A gente, nesse caso aqui, como você bem disse, o Moraes, ele não tinha, ele próprio, depois de 3, 4 decisões, né, aquelas decisões que ele dá, que nem calça de festa junina, vão se remendando umas às outras, ninguém entende nada, fica aquela bobajaiada conjunta, aquele balaio de gatos, e de repente ele vem e diz: o Bolsonaro pode dar entrevistas, o Bolsonaro pode fazer pronunciamentos públicos. Foi isso que ele disse isso, ele expressamente colocou na decisão. E aí, só que ele também diz assim, só que terceiros não podem divulgar. Bom, então ele pode dar entrevista, mas ninguém pode ouvir. Eu nunca vi um negócio desse. A pessoa pode fazer um pronunciamento público, mas todo mundo tem que tampar o ouvido e ninguém pode compartilhar. E na decisão, ele diz que milícias digitais não podem compartilhar. Mas o que são milícias digitais? Então, quer dizer, por essa decisão, eu preciso pressupor, olha a gravidade, olha onde nós estamos. A Oeste que cobriu a manifestação? Eu preciso pressupor que a imprensa é milícia digital. Porque cobriu a manifestação? O pior, então o Nicolas, já que está expressamente o fato na decisão de que ele dizer "Oi Copacabana" do celular do Nicolas é um isso foi no do Flávio Bolsonaro. Foi no Flávio Bolsonaro. Mas o Nicolas mostrou. Só mostrou, ele nem falou nada, ele só mostrou, olha aqui, presidente. Mostrou, e isso também foi entendido como um descumprimento. Sem uma palavra. Sem uma palavra. Então quer dizer que o Nicolas é milícia digital para o Moraes? Quer dizer todos os manifestantes nas ruas também devem ser presos cometendo ato antidemocrático. O filho demonstrar afeto pelo pai é uma milícia digital, quer dizer, com uma postagem. Então, quer dizer, olha o lugar em que nós estamos. Com esse link fácil, ele pode amanhã também ir para cima do Nicolas. Ele pode ir amanhã dizendo que ele participou desse conluio, ou para cima do filho. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.